E aí pessoal, tudo bem? Nós professores iniciaremos uma sequência de vídeos, aulas que serão postadas aqui no canal Java Connect. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, deixem seus comentários e peço que vejam o vídeo mais de uma vez para que vocês possam entender os conteúdos, pois esses vídeos irão auxiliar vocês na resolução das questões, das atividades que passaremos logo mais. Tá ok? Então vamos para a aula. Bem, após ter visto progressão aritmética e progressão geométrica, nós iremos ver agora trigonometria no triângulo retângulo, mais precisamente as razões trigonométricas. Ok? Então vamos lá. Bem, essa atividade está no livro de vocês, a partir da página 40. Bem, o que é trigonometria? Se nós pegarmos a palavra, que vem do grego, teremos trigono, que significa triângulo, e metron, que significa medida. Se pegarmos ao pé da letra, seria medida de triângulos. Mas, no livro de vocês, vem uma definição que é a parte da matemática, pessoal, que estuda as relações entre as medidas dos lados e as medidas dos ângulos de um triângulo. Então, é isso que nós faremos. Iremos relacionar os ângulos dos triângulos com os seus lados. Como é trigonometria no triângulo retângulo, não adianta avançar se a gente não lembra do que é um triângulo retângulo. Bem, triângulo retângulo é um triângulo que possui o ângulo reto, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo reto aqui. O ângulo reto sabemos que vale 90 graus. E os outros ângulos serão agudos, ou seja, serão menores que 90. Quanto aos lados, nós temos o seguinte, lembra? Sempre que a gente fala em triângulo retângulo, nos vem logo na cabeça o teorema de Pitágoras, que tinha lá os catetos e tinha a hipotenusa. E aqui é a mesma coisa. Triângulo retângulo tem um ângulo reto, que vale 90 graus. Esses dois lados que se encontram aqui no ângulo reto, eles são os catetos. E esse lado A, que é o maior lado, é a hipotenusa. Como é que eu identifico a hipotenusa? Bem simples. A hipotenusa é sempre o maior lado, ou seja, o lado que sempre vai estar de frente para o ângulo reto. Ou seja, o lado que está de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Então aqui esse lado A é a minha hipotenusa. E os lados B e C são os catetos. Vou escrever assim, são os catetos. E aqui nós temos o ângulo θ, beta e o ângulo reto, que vale 90 graus. Quando a gente fala em razões, razão quer dizer divisão. É isso que a gente vai ter. A gente vai relacionar os ângulos com os lados do triângulo. Tranquilo? Então vamos lá ver como é que funciona as razões trigonométricas. Veremos aqui no triângulo retângulo 3 razões trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente. Vou mostrar essas relações para vocês. A primeira relação, o seno, vai ser quem? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quando a gente fala seno, cosseno, tangente, não existe seno solto, cosseno solto. É cosseno, tangente e seno é referente a algum ângulo. Seno de algum ângulo, cosseno de algum ângulo, tangente de algum ângulo. Então, ó, seno de algum ângulo vai ser o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Próximo, cosseno. A relação do cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente quer dizer próximo. É o cateto que está próximo ao ângulo sobre a hipotenusa. Mesma coisa. Cosseno de algum ângulo é o cateto que está próximo sobre a hipotenusa. Relação da tangente. Tangente, observe que não aparece a hipotenusa. É somente cateto. A relação da tangente vai ser como? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Da mesma forma, tangente de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo sobre o cateto que está próximo a esse ângulo. Então é bem simples. Recapitulando, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, que é o exemplo 1. Ele quer o seguinte: determine o seno de θ, cosseno de θ e tangente de θ. Nós vamos utilizar aquelas relações que vimos. Θ, está aqui o ângulo θ, ó. É esse ângulo aqui, certo? Aí você lembra o seguinte, ó, a relação do seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou vir aqui, ó. Ele quer a relação do seno de θ. Sei que é uma divisão, né? Uma razão. Aí você olha, o seno de θ
Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Primeiro, quem são os catetos? Os catetos aqui são B e C, e a hipotenusa é A. Está aqui o ângulo θ. Qual o cateto que está oposto a ele, está distante dele? É o C ou é o B? O cateto que está distante a ele é o B, é o que está mais distante. Então, o cateto oposto a esse ângulo aqui é o B. Como a relação é cateto oposto sobre a hipotenusa, e quem é a hipotenusa aqui? Aqui é o A. Então, o seno de θ aqui fica B sobre A. Vamos para o segundo, que é o cosseno de θ. Cosseno de θ. Se a gente pegar a relação do cosseno, se a gente olhar lá, é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, é o cateto que está próximo ao ângulo sobre a hipotenusa. O ângulo é o θ. Qual o cateto que está próximo a esse θ? É o B ou é o C? O cateto que está próximo é o C. Então vai ficar C, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quem é a hipotenusa aqui é o A. Como é que eu identifico a hipotenusa? Bem simples. É o lado que está de frente para o ângulo reto. Então a hipotenusa aqui é A. Cosseno de θ, C sobre A. Por último, temos a tangente. Se lembrarmos, a tangente não envolve a hipotenusa. A relação da tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, está aqui o ângulo θ, cateto oposto, cateto distante a ele é o B, cateto oposto é o B, sobre o cateto adjacente, o cateto próximo é o C. Então, temos aí, seno de θ ficou cateto oposto sobre a hipotenusa, que vai ficar B sobre A. Cosseno de θ, cateto próximo, adjacente sobre a hipotenusa, então ficou C sobre A. E a tangente, cateto oposto sobre adjacente. Você vai usar sempre essa ideia. Você vai sempre prestar atenção no ângulo. Bom? Falar cateto oposto é o cateto oposto a esse ângulo. Falou cateto adjacente, o cateto próximo a esse ângulo. Ok? Vamos para o exemplo 2. Aqui no exemplo 2, ele quer algo parecido. Ele quer o seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. E cadê o ângulo beta? O ângulo beta está aqui. Então, eu sugiro para você que dê pause nesse vídeo, né? Pausa o vídeo e tenta achar essas três relações, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Te aguardo, te resolve já. E aí, resolveu? Então vamos lá. Fica o seguinte, ó. Primeiro, ele quer saber o seno de beta. Vamos aqui, seno de beta. É importante, pessoal, você sempre, né, ter em mente as três relações, seno, cosseno e tangente. Sabemos que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, lembra? O ângulo é o beta, está aqui o beta. Então eu vou ficar de olho nele. Seno é cateto oposto, então vamos ver o cateto oposto a ele. Primeiro, antes de fazer isso, quem é a hipotenusa desse triângulo? A hipotenusa é o lado Z. Por que é o lado Z? Porque é o lado que está de frente para o ângulo reto. Então já sei que a hipotenusa é Z, os catetos são X e Y. Então vamos voltar aqui, ó. Seno de beta, cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual o cateto que está distante desse beta aqui? É o X ou é o Y? O cateto distante do beta, ó, distante é o X. Então vai ficar X sobre a hipotenusa. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é Z. Vamos fazer agora o cosseno de beta. Lembra da relação do cosseno de beta? É cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, é o cateto que está próximo a esse ângulo sobre a hipotenusa. Está aqui o ângulo beta. Qual o cateto que está próximo do beta? É o Y ou é o X? O cateto que está próximo a esse ângulo é o Y. Então aqui Y sobre a hipotenusa, que nós vimos que é o Z. Simples. E por fim aqui, ó, tangente de beta. Tangente de beta, nós lembramos que não envolve a hipotenusa, né? Vai ser quem? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está distante a esse ângulo sobre o cateto que está próximo a esse ângulo. Beta. Qual o cateto que está distante desse ângulo? X. E o cateto que está próximo a esse ângulo? Y. Bem simples. Aí você me pergunta, vai ser sempre assim, com letras? Não. Seguinte, ó, todos os ângulos vai ter valor de seno, cosseno e tangente. Falando todos, mas tem algumas restrições, certo? Aí a gente vai ter que saber todas essas relações, né? Seno de todos os ângulos, cosseno de todos os ângulos. Não, né? A gente não precisa saber.
Alguns ângulos, sim, são chamados ângulos notáveis, que a gente vai ver depois. Mas, se aparecer qualquer ângulo desconhecido da gente, a questão vai nos dar o valor do seu seno, cosseno e seu tangente. Ok? Então, vamos ver aqui mais um exemplo que envolva esses valores. No exemplo 3 diz o seguinte, ó, sabendo que o seno de 36 graus é 0,58, cosseno de 36 é 0,80 e tangente de 36 é igual a 0,72, determine o valor de x em cada figura. Então vamos aqui para o item A. No item A, vamos identificar quem é a hipotenusa aqui. A hipotenusa aqui é 10. Porque eu sei que é 10, é o lado que está de frente para o ângulo reto. A hipotenusa aqui é 10. E esse x aqui, que é o que ele quer descobrir, né? Determina o valor de x, é um dos catetos. Aí você olha para a figura e o seguinte, você tem esse cateto, essa hipotenusa, e o ângulo 36 está bem aqui. Obviamente, você vai relacionar esse ângulo com um desses lados. Para me descobrir o x, eu vou utilizar aqui a relação dessas aqui. Seno, cosseno ou tangente. Observe o seguinte, ó, que aqui no seno, cosseno e tangente, ele já deu os seus valores, que é onde a gente vai substituir. Se você olhar para cá, está aqui o ângulo. Ele quer descobrir quem? O x. Esse x, ele está oposto a esse ângulo ou está próximo a esse ângulo? Ele está oposto. E nós temos aqui, nós temos quem? O 10, que é o que? A hipotenusa. Então você pensa, eu sei o valor do cateto oposto, está aqui, né? X, que eu quero descobrir, e isso é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é qual a relação? Seno, cosseno, tangente. Muito bem, é a relação seno. Então aqui eu vou utilizar a relação do seno. Então, ó, seno de 36 vai ser igual a quem? Seno de 36, cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10. Aí você continua. Acabou aí? Não, porque aí tem coisa para se resolver. Quem é o seno de 36? Aqui ele fala que o seno de 36 é igual a 0,58. Você vem e substitui. 0,58 é igual a quem? X sobre 10. Lembrando que ele quer descobrir o valor de x. Aqui eu faço o quê? Produto dos meios pelos extremos. Não tem nada embaixo do 0,58. Subtende que tem 1. Então fica x vezes 1, x. E aqui ficou 0,58 vezes 10. Então vai ficar x igual. Aqui, como estamos multiplicando por 10, a vírgula que está vai deslocar para a direita uma casa. Então vai ficar 5,8. Como aqui é centímetro, então fica centímetro aqui também. Então, esse cateto desconhecido que é x, ele é igual a 5,8 centímetros. Ok? Item B. O item B é da mesma forma. Ele quer descobrir o valor desse x, que também é cateto. Por que é cateto? Porque eu sei que a minha hipotenusa é 5, porque é o lado que está de frente para o ângulo reto. A hipotenusa é 5. E um dos catetos é x, que é o que eu quero descobrir. Aí você olha aqui, ó, o ângulo 36 está aqui. Esse cateto x, ele está distante ou próximo do 36? Ele está próximo, ou seja, é adjacente. E nós temos quem aqui? A hipotenusa. Então, qual a relação você pode utilizar aqui? Você poderia utilizar o seno? Vamos ver. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Você tem um cateto oposto a ele? Não. Então, eu não posso utilizar seno. Eu tenho um cateto adjacente? Tenho. Então, eu vou utilizar o quê? Cosseno. Cosseno de 36. Por quê? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem é o cateto adjacente a ele aí? X. E a hipotenusa é 5. Mas quanto é que vale o cosseno de 36? Vamos ver aqui a questão. Cosseno de 36 é 0,80. Vamos aqui. Cosseno de 36 é 0,80. Continua. Igual a x sobre 5. Da mesma forma, aqui fazemos meio pelos extremos. Não tem nada debaixo do 0,80, como se subtende que tivesse 1. Fica x vezes 1 igual a x. E 0,80 vezes 5. Multiplicando isso aqui, vai dar igual a 4 metros. Então, sabemos que o x é igual a 4 metros. Entendido? Vamos para mais um item.
que é o item C. O item C, da mesma forma. Primeiro, eu sei o valor da hipotenusa. A hipotenusa estaria onde? É o lado que fica de frente para o ângulo reto. Estaria aqui. Então, eu não tenho o valor da hipotenusa. Eu tenho quem? Eu tenho o valor dos dois catetos. Aí você já pensa, né? O ângulo está bem aqui. Não tem hipotenusa. Qual daquelas três relações que não envolve hipotenusa? É a da tangente. Então, sobrou quem aqui? A tangente. De 36. Que vai ser igual a quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? X. E o cateto adjacente, que está próximo, 20. Aí vamos ver na questão quanto é que vale a tangente de 36. A tangente de 36 equivale a 0,72. Então, vamos aqui, que vale 0,72 igual a x sobre 20. Aqui fazemos a mesma coisa, meio pelos extremos, não tem nada embaixo de 0,72, como se tivesse 1. X vezes 1 dá x, igual, vai ficar 0,72 vezes 20. Multiplicando, dá 14,4 quilômetros. Bem, é assim que funciona as razões trigonométricas. Sempre relaciona os ângulos com os lados. Então vamos recordar aqui quais foram as relações que nós vimos. Bem, pessoal, as relações vistas aqui foi seno, cosseno e tangente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembre-se que seno, cosseno e tangente está sempre relacionada a um ângulo. Ok? Então, pessoal, espero que tenham entendido. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, comente, tire suas dúvidas, assista esse vídeo mais de uma vez para que você possa entender. E em breve teremos questões e esse vídeo com certeza vai auxiliar vocês na resolução de todas as atividades, ok? Então um forte abraço, bons estudos e fiquem em casa.